Certo, vamos lá. Pessoal, na sequência, né, ontem nós conversamos a respeito dos títulos executivos judiciais, já aprendemos, né, que só é possível a execução se houver, primeiro, a existência de um título executivo. Esse título executivo, nós vimos que ele tem que conter uma obrigação que seja líquida, que seja certa, que seja exigível, e além do título executivo, é fundamental que também exista o quê? A inadimplência do devedor. Então, ontem nós falamos sobre os títulos executivos judiciais, que são as sentenças, e as sentenças, elas vão autorizar o quê? O cumprimento de sentença. Hoje nós vamos ver os chamados títulos executivos extrajudiciais, que são documentos que a lei atribui força executiva. Então, são aqueles documentos que o legislador, com eles, dispensou o processo de conhecimento. Por quê? Justamente porque, através deles, o próprio devedor reconhece a existência da obrigação. Vamos lá, os títulos executivos extrajudiciais, eles vêm previstos aí no artigo 784 do CPC. O primeiro dispositivo diz assim, ó, são títulos executivos extrajudiciais. Inciso 1, a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque. Todos esses títulos mencionados aí no inciso 1, eles são chamados de títulos de crédito. Que observação que eu tenho aqui? Ativos extrajudiciais, a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque. Todos esses títulos trazidos aí no inciso 1 são títulos de crédito. Nota promissória, duplicata e cheque são títulos mais usuais, assim, que mais conhecidos entre nós, né? A letra de câmbio, ela é muito parecida com a nota promissória, mas ela é de pouca utilidade no direito brasileiro. A letra de câmbio, ela é muito utilizada pelo direito estrangeiro, mas ela é semelhante ao que é a nota promissória, na qual o devedor, através de um documento, ele reconhece uma obrigação de pagamento. A duplicata, ela é típica de relações empresariais. Então, assim, algumas empresas vendem determinados produtos e postergam, né, o pagamento para uma data futura através da emissão de uma duplicata. Então, eu, por exemplo, faço uma encomenda a uma determinada empresa, recebo aquela encomenda, assino na nota fiscal o recebimento, a empresa que me enviou o produto, de posse daquela nota fiscal, ela emite a chamada duplicata, que aí é um documento no qual eu farei o pagamento, geralmente com prazo de 30 dias. Entre empresas é muito comum esse uso de duplicatas, né? Então, os fornecedores, né, entregam insumos, por exemplo, aos seus clientes, mediante a emissão de uma duplicata. Eles recebem, atestam o recebimento, depois a empresa emite. A debênture já é um título de crédito próprio de utilização nas chamadas empresas de capital aberto, as sociedades anônimas. Esse tipo de sociedade anônima, ela normalmente tem, né, o seu capital comercializado na Bolsa de Valores. E aí, dentro dessa sociedade anônima, existem diferentes institutos, né, de remuneração de sócios, acionistas e de outras pessoas que participam ali daquela comunidade empresarial. Então, a debênture, ela vai ser utilizada quando alguém empresta recurso para uma determinada companhia
e não necessariamente essa pessoa adquire ações, ela só está emprestando aquele valor com a garantia de recebimento num determinado período. Então, eu posso ser acionista da empresa, e aí o acionista ele só vai receber quando houver a distribuição de lucros, mas eu posso ser um credor de debênture. Eu não sou acionista, mas como eu franqueei, né, eu emprestei um determinado valor para aquela companhia, a companhia emite em meu favor esse título de crédito para que eu possa ter a garantia de um recebimento futuro. E o cheque, né, que é um título de crédito de grande cheque, ele é uma ordem de pagamento à vista, no qual o emitente do cheque, ele determina ao banco, que é o sacado, né, aquele banco no qual ele mantém uma conta corrente, ele determina ao banco que faça aquele pagamento à sua ordem, né? Então, quando eu emito um cheque, na verdade, o que eu estou dizendo ali é o seguinte: pago por este cheque a quantia de tantos reais ao fulano de tal. Então, eu estou emitindo essa ordem de pagamento ao banco, para que o banco faça aquele pagamento em meu nome. Se o banco, né, se lá naquela conta, por exemplo, não existir fundos, né, saldo suficiente para a quitação daquela obrigação, o banco vai recusar a ordem e não fará o pagamento. Se tiver o dinheiro disponível na conta, ele fará o pagamento. É por isso que existe, inclusive, né, uma grande divergência em relação ao chamado cheque pós-datado. Por quê? A legislação, né, o direito comercial, não reconhece cheque pós-datado. Cheque é ordem de pagamento à vista. Então, se eu pegar um cheque pós-datado, por exemplo, para julho de 2021, mas levá-lo lá no banco, se tiver dinheiro em conta, o banco vai pagar. Se não tiver dinheiro em conta, ele vai devolver o cheque por insuficiência de fundos, porque o banco não reconhece a existência do cheque pré-datado. Aí o que pós-datado, né, que é a nomenclatura correta. Aí o que o STJ fez? O STJ criou uma súmula na qual ele estabelece o seguinte, que quando alguém, né, quando o credor antecipa o depósito de um cheque pós-datado, configura uma situação na qual dá-se ensejo a uma indenização por dano moral. Ele resolveu nesse aspecto. Olha, o credor que deposita antes do prazo um cheque, ele viola um contrato, né? Um contrato verbal ali que foi estabelecido entre os envolvidos, de que só se postaria o cheque numa determinada data. E aí, essa conduta ilícita, né, do credor que depositou antecipadamente gera uma indenização por danos morais, mas não impede o banco de fazer o pagamento desse cheque pós-datado. Vamos às perguntas em relação a esse inciso. Temos perguntas? Acho que são títulos executivos extrajudiciais, a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor. Semestre passado, né, quando vocês estudaram lá os diferentes tipos de prova, vocês aprenderam que o documento público é aquele originado, né, de uma autoridade pública, daquela pessoa, né, que na condição do seu ofício, na condição de servidor, ele pode produzir um documento e esse documento vai ter uma presunção de veracidade. Então, assim, quando um escrivão, um tabelião, ele expede, por exemplo, uma certidão ou uma declaração, aquele documento é considerado um documento público porque ele foi emanado, né, ele foi originado de uma autoridade pública. E qual que é a diferença do documento público para o documento particular? É que esse documento público, ele tem uma presunção de que aquelas informações trazidas no documento, elas são verdadeiras. É claro que é possível ao interessado afastar, né, comprovar que aquelas declarações não correspondem
aos fatos, mas existe uma presunção, né, quando o juiz recebe uma certidão ali, recebe um documento, existe uma presunção de que aquelas informações são verdadeiras. Então, uma escritura pública, ela é lavrada pelo tabelião, é sempre o tabelião de notas, né, num cartório de notas, que faz uma escritura pública. Essa escritura, o que o tabelião atestar, pressupõe-se, né, a uma presunção de que aquilo é verdade. Então, basta a assinatura do próprio tabelião e do devedor para que aquele documento seja um título executivo extrajudicial. Nós vamos ver na sequência aí que também é título executivo extrajudicial o documento assinado pelo devedor e por duas testemunhas. Então, assim, se é o tabelião que assina junto com o devedor, é dispensada as testemunhas, porque existe uma presunção de que aquelas informações são verdadeiras. Se o documento é um documento particular, além do devedor, também duas testemunhas precisam atestar aquela informação, de forma que aquilo possa ser transformado num título executivo extrajudicial. Não é que não tenha valor caso não tenha testemunhas. O que vai acontecer se não tiver testemunha é que não é título executivo extrajudicial. Ou seja, aí não dispensa a fase de conhecimento. Se eu tiver que demandar em relação àquele documento, eu tenho que propor uma ação de conhecimento ou uma ação regulada por algum procedimento específico. Bem, é título executivo extrajudicial o instrumento de transação, um acordo, né, referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores, né, daquelas pessoas que fizeram o acordo, ou por algum conciliador ou mediador credenciado pelo tribunal. Então, hoje, né, se você faz um acordo entre as partes, e esse acordo, o advogado assina, ou o defensor, ou o promotor, ou um representante, né, da advocacia pública, um conciliador, ainda que também não tenha a presença de testemunhas, aquele documento é considerado um título executivo extrajudicial. Então, assim, se o advogado das partes assinar junto com elas, aquele documento já passa a ter natureza de título executivo extrajudicial. Agora, se o devedor assinar sozinho, aí é preciso a presença das duas testemunhas para que seja título. Também é título executivo extrajudicial o contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese ou outro direito real de garantia e aquele garantido por caução. Pessoal, todas essas garantias aí previstas no inciso 5 são considerados direitos reais. Vocês vão estudar todas elas lá no direito civil, quando estudarem os direitos reais. Eu vou pegar como exemplo aí uma hipoteca, que é uma garantia de direito real muito conhecida. Por exemplo, se eu fizer o financiamento de um imóvel através do sistema, né, financeiro habitacional, por exemplo, através da Caixa Econômica, o que vai acontecer? Quando eu faço o financiamento, o banco já estabelece, ele já firma um segundo contrato comigo, instituindo uma hipoteca sobre o imóvel. O que é a hipoteca? A hipoteca é uma garantia de que a dívida será quitada. Por quê? Ao constituir uma hipoteca com o banco, eu estou dizendo o seguinte: olha, este imóvel que eu financiei, ele garante o pagamento da dívida. Aí, o que acontece se eu parar de pagar, por exemplo? Se eu parar de pagar essas prestações, o banco, isso tudo extrajudicialmente, tá? O banco vai lá, vai transformar, ele vai transformar através dessa hipoteca, ele vai transferir a propriedade do imóvel que era minha
para ele, banco, credor hipotecário. E aí ele vai pegar esse imóvel e vai fazer uma venda através de um leilão extrajudicial. Então, os bancos hoje, né, vinculados aí ao sistema financeiro habitacional, eles sequer precisam acionar o Poder Judiciário. Existe uma lei, essa lei é bem antiga, ela é de 60 e poucos, mas o STF, o Supremo Tribunal Federal, já disse que ela é constitucional, que os bancos podem fazer isso, então eles fazem esse procedimento todo extrajudicial. Por isso que um credor hipotecário, ele é um credor praticamente com garantia de 100% de recebimento daquele crédito, porque o próprio bem financiado ou um outro bem, também de igual valor, garantem o pagamento daquela dívida. Não, não é penhora, tá? A penhora, necessariamente, Pamela, ela vai originar de uma ordem judicial. A hipoteca é um contrato. Então, assim, eu concordo, eu assino um documento com o banco, dando o meu imóvel como garantia. É praticamente um contrato de adesão. Se eu não fizer uma hipoteca, eles não vão me conceder o financiamento. Eles só concedem o financiamento mediante essa garantia. E esse contrato, né, esse documento que constitui uma hipoteca, que constitui um penhor, que constitui uma caução, eles são títulos executivos extrajudiciais. Só pegando um gancho aqui, penhor e penhora são institutos diferentes, tá? O penhor, ele ocorre extrajudicialmente. Então, alguém vai lá, é muito comum penhor de joias, né? As pessoas levam as joias ao Banco do Brasil, à Caixa Econômica, deixa as joias depositadas lá, o banco fornece um numerário, né, como se fosse um empréstimo, e esse empréstimo é garantido por aquelas joias. Se a pessoa deixar de pagar o empréstimo, o banco também vai pegar aquelas joias e vai fazer a venda daquele bem como forma de quitação da dívida. São títulos de crédito, inciso 6 é muito tranquilo, né? O contrato de seguro de vida em caso de morte. Então, assim, não é qualquer contrato de seguro que é título executivo extrajudicial, mas o contrato de seguro de vida, quando ocorre o óbito, né, do segurado, ele é considerado título executivo extrajudicial. Assim como é título executivo extrajudicial, o crédito deve prever que esses três institutos aí, enfiteus, foro e laudêmio, eles são relacionados, tá? Por isso que eu vou falar disso aqui. Hoje, o Código Civil em vigor não admite mais que sejam feitos contratos de enfiteus. Então, hoje, se eu quiser, eu não posso mais fazê-lo. Só que os que já existiam, né, a Enfiteus é um instituto muito antigo aí dentro do direito, os que existiam, eles permanecem em vigor, porque a enfiteuse, ela tem um caráter perpétuo, ou seja, né, ela vai passando de geração para geração. Eu já te respondo, tá, Ana? Então, o que acontece? Lá no século, dos séculos passados, né, não digo nem no passado, às vezes até no retrasado, era muito comum que, vamos dizer assim, os governantes, eles precisando povoar determinadas regiões, eles tinham interesse em atrair as pessoas para aquelas regiões. Isso acontece no Brasil desde o Brasil colônia, época de capitanias hereditárias, nós estamos falando aí, né, de uma volta no tempo mesmo. Então, o que acontecia? O Estado, né, representado aí pelos governantes, eles permitiam a determinadas pessoas que elas fossem para uma região, lá se instalassem em terras do Estado, né, em terras da coroa ou do governo, e ali elas iam
criar sua família, iam estabelecer raízes, iam construir casas, né, cultivar aquela área, ou seja, desenvolver a sua vida. Para isso, né, para que elas pudessem utilizar daquela terra ali, né, como se dono elas fossem, firmava-se esse contrato de enfiteuse. A enfiteuse, ela é remunerada com um pagamento anual de laudênio. Então, assim, ao final de cada ano, né, essa pessoa vai lá e paga um laudênio, seja para o Estado, para o município ou para a União. E esses contratos de enfiteuse, eles dão a opção de, quando a pessoa quiser, ela pode comprar essa terra. Como que ela compra essa terra? Através do chamado resgate de foro. Então, ela paga o preço, né, estabelecido ali pelo município, pelo Estado ou pela União, referente àquele terreno específico, e aí aquela propriedade passa a ser plena, passa a ser totalmente dela. Vocês podem estar pensando, mas isso não existe? Existe sim, em Barbacena existe um monte de imóveis que são chamados de imóveis foreiros. Acredito que vocês já ouviram falar nessa expressão. O que é um imóvel foreiro? É justamente um imóvel, né, que foi adquirido em razão de um laudêmio. Mas isso pode ter sido adquirido há muitos e muitos anos atrás, porque como a enfiteuse tem esse caráter perpétuo, ele vai passando, né, de geração em geração, até que se chegue nos dias atuais. Então, hoje eu não posso ter. Também é título executivo extrajudicial o crédito documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos e acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio. Então, não só o aluguel, mas também as taxas de condomínio, e nós vamos ver nos incisos seguintes aí, como quaisquer outras taxas votadas aí numa assembleia de condomínio, são consideradas títulos executivos extrajudiciais. Então, assim, lá no prédio onde eu moro, fizeram uma reunião e estabeleceram o pagamento de uma taxa extraordinária lá para a reforma do telhado. Eu tenho que pagar essa taxa? Tem. Se você não pagar, o condomínio vai promover uma ação de execução, porque aquele crédito, né, representado aí pela taxa extra para a reforma do telhado, ele é considerado um título executivo extrajudicial. Também é título executivo extrajudicial a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, correspondente aos créditos inscritos em dívida ativa. Pessoal, o poder público, né, a administração pública de uma forma geral, ao final de cada exercício fiscal, isso acontece sempre em 31 de dezembro, ela faz um levantamento e vê quem são os contribuintes que estão em dívida, né, com o fisco, que não arcaram com o pagamento de seus tributos. Então, o que ela faz? Ela pega o nome daqueles contribuintes, o valor da dívida, faz os acréscimos, né, de juros, multa, correção, pega esse valor já corrigido e atualizado e inscreve esse valor em dívida ativa. A dívida ativa, na verdade, ela é um cadastro. Ela é um cadastro mantido, né, por cada um desses órgãos da administração pública, cada um faz o seu, isso varia de ano para ano, e lá faz-se essa inscrição de devedores. Aí, dentro desse cadastro, a administração, por exemplo, o município, vai lá e emite uma certidão de dívida ativa. Essa certidão de dívida ativa, também chamada de CDA, essa expressão é muito comum, ela é um título executivo extrajudicial.
Então, o que o município vai fazer? Vou ver aqui em 2021 quem são os contribuintes que estão devendo IPTU em 2020. Aí ele expede uma certidão, essa certidão, né, atestando que a pessoa está inscrita em dívida ativa, é um título executivo extrajudicial. E eles podem dar início a uma execução de título extrajudicial chamada de execução fiscal. Nós vamos aprender no final desse semestre, chamado de finalzinho do semestre, que ela é uma execução mais diferenciada, assim, com algumas normas diferenciadas em relação à execução comum. Temos também, como sendo título executivo extrajudicial, também o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas da respectiva convenção ou aprovadas em Assembleia Geral, desde que documentalmente comprovadas. É aquilo que eu falei com vocês agora há pouco, né? Não mais só o aluguel, as despesas de condomínio, mas quaisquer taxas, quaisquer valores estabelecidos, né? Seja pela convenção de condomínio, seja pela Assembleia Geral, né, realizada aí num condomínio, aquilo pode ser objeto de cobrança através de uma ação de execução de título extrajudicial. É quando a lei fala em condomínio edilício, ela está falando em condomínio de prédios, tá, gente? Associa aí edilício com edifício mesmo, prédio. Porque eu tenho condomínio no direito civil como uma forma de copropriedade. Então, vamos pensar, se um pai morre e deixa o seu imóvel para 3 filhos, né, ele deixa de herança o seu imóvel para 3 filhos, esses 3 filhos vão ser coproprietários ou condôminos. Os 3 serão donos ao mesmo tempo de uma parte daquele imóvel. Isso é condomínio. Agora, condomínio edilício é esse condomínio de prédios mesmo, né, de edifício, no qual você tem as áreas individuais, que são os apartamentos, né, da porta para dentro, e você tem as áreas comuns. E aí é necessário se fazer uma convenção de condomínio exatamente para se estabelecer o uso aí referente à área comum. Também é título executivo extrajudicial a certidão expedida por serventia notarial ou de registro relativa a valores de emolumentos e demais despesas devidas pelos atos por eles praticados, fixados nas tabelas estabelecidas em lei. Gente, normalmente despesas cartorárias são pagas antecipadamente, né? Então, antes do cartório antes do cartório realizar aquele ato específico, ele já recebe aquele valor, ele já recebeu aquele valor próprio do emolumento, ou isso é um título executivo extrajudicial. Olívia, o que você está perguntando se é obrigação próprio terreno? O que seria? Você... Não é não. Olha só, só para esclarecer, né, talvez o restante da turma, uma obrigação próprio terreno, ela é uma obrigação que acompanha a coisa, é isso que quer dizer essa expressão. Então, assim, ela é aquela obrigação que vai acompanhar o bem em si, independente de quem seja o devedor originário. Então, vamos pensar, um débito, aí eu vou pegar o gancho aqui, um débito de IPTU, ele é uma obrigação próprio terreno, porque ainda que a dívida de IPTU, ela seja devida, a princípio, vamos dizer assim, por um inquilino, né, porque é comum lá no contrato de locação a gente colocar que é o inquilino que vai pagar, ou ela seja devida pelo proprietário anterior, se eu faço a venda daquele bem,
o novo adquirente ele responde pelo pagamento daquelas dívidas. As taxas de condomínio, Lívia, pode até ter algum entendimento no sentido, né, contrário, porque o direito ele é muito variável, mas assim, como regra, ela não tem essa característica, assim, não tem lei nenhuma que estabeleça essa característica em relação à taxa de condomínio. Então, assim, a taxa de condomínio ela é devida por aquele morador, né? E ela, inclusive, é uma obrigação própria do inquilino. Porque o inquilino que está ali, né, se for o caso de uma locação, o inquilino que está ali usufruindo do imóvel, é ele quem fica responsável pelo pagamento dessas taxas. Então, assim, aluguel, despesa de condomínio, não tem essa característica. Mas, por exemplo, um imposto, como é o caso do IPTU, já teria essa característica, porque ainda que eu venda o imóvel, o novo adquirente vai responder por aquele pagamento, ainda que não tenha sido ele quem contraiu a dívida. Muito boa a sua observação. Mais alguém, pessoal? Mais alguma dúvida, por enquanto? Então, vamos lá. O inciso 12, ele diz que também são, né, títulos executivos extrajudiciais todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva. Isso quer dizer para nós que esse rol do artigo 784, ele não é um rol taxativo, ele é um rol apenas exemplificativo. Então, títulos executivos extrajudiciais não são somente esses documentos aí do artigo 784. Podem ser estes documentos e outros mais, né, que a legislação extravagante também prevê e também atribuir a eles essa força executiva. Por exemplo, um TAC, né, que é um chamado termo de ajustamento de conduta firmado com o Ministério Público, é um título executivo extrajudicial que vem previsto lá na Lei da Ação Civil Pública, né? Mas eu tenho outros documentos com essa característica, seja na lei do inquilinato, né? Ou em qualquer outra legislação aí que não o Código de Processo Civil. Na sequência aí, o parágrafo 1º, ele diz assim: a propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não impede o credor de promover-lhe a execução, né? Lembram que ontem nós vimos que o título executivo para autorizar a execução, ele tem que ser um título que represente uma obrigação líquida, certa e exigível. Eu disse para vocês que a certeza, né, ela praticamente acompanha o título. Se eu tenho o título na mão, pressupõe-se que há uma certeza em relação àquela dívida. Então, assim, não é o simples fato de ter uma ação tramitando, né, discutindo aquele débito do título que vai afastar esta certeza. Agora, eu posso ter algo de concreto. Eu disse para vocês ontem, se eu tenho, por exemplo, uma ação que reconheceu a falsidade, né, ou está discutindo a falsidade da assinatura colocada naquele cheque, aí seria um fato que afastaria, né, essa presunção de certeza em relação ao documento. O parágrafo 2º diz assim: os títulos executivos extrajudiciais oriundos de país estrangeiro não dependem de homologação para serem executados. Ontem nós vimos que a sentença estrangeira, se ela tiver de ser executada no Brasil, se ela tiver de ser cumprida no Brasil, ela precisa ser homologada pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso do título extrajudicial, não é preciso, tá? Se o título extrajudicial puder ser exigido no Brasil, nós vamos ver aí no artigo seguinte, o que vai se verificar é se ele preenche os requisitos legais. Preenchidos os requisitos legais, ele poderá ser executado aqui, ó.
O título estrangeiro só terá eficácia executiva quando satisfeitos os requisitos de formação exigidos pela lei do lugar de sua celebração e quando o Brasil for indicado como lugar para cumprimento da obrigação. Uma letra de câmbio, por exemplo, né, expedida num país estrangeiro, ou mesmo uma nota promissória, ela poderá ser objeto de execução aqui no Brasil, desde que atendidos aí os requisitos, né, originários do título lá no seu país de origem, né? Um cheque, a princípio, não é possível, porque o cheque é apresentado à autoridade bancária, né? Desculpem, à instituição bancária. E, neste caso, dificilmente, né, aquele papel próprio do banco, aí, da moeda estrangeira, vai ter correlação aqui no país de origem. Mas, se for, por exemplo, né, um banco internacional, até é possível a apresentação daquele documento aqui no Brasil. Aí vai depender dos acordos, né, vocês já devem estar estudando isso, dos acordos internacionais nesse sentido. A existência de título executivo extrajudicial não impede que a parte possa optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter um título executivo extrajudicial. Então, assim, o legislador, ele deixou à disposição, né, do interessado, do credor, que ele possa escolher se ele quer se valer da execução, que é um procedimento mais rápido, porque ele só vai, né, através da execução, o Estado vai lá no patrimônio do devedor, vai apreender bens desse patrimônio, vender esses bens em asta pública e o que for apurado vai ser entregue ao credor, é um procedimento muito mais rápido do que um procedimento de conhecimento, no qual vocês, né, aprenderam no semestre passado que a gente tem aquele monte de fases, né? Fase de postulação, fase de saneamento, fase probatória, fase decisória. Mas, se for uma opção do credor, o legislador aí no novo CPC, ele veio afastando quaisquer dúvidas e permitindo que o credor possa fazer essa opção, caso ela seja mais vantajosa para ele. Pessoal, tudo tranquilo? Dúvidas? O inciso 12, ele diz que também são, né, títulos executivos extrajudiciais todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva. Isso quer dizer para nós que esse rol do artigo 784, ele não é um rol taxativo, ele é um rol apenas exemplificativo. Então, títulos executivos extrajudiciais não são somente esses documentos aí do artigo 784. Podem ser estes documentos e outros mais, né, que a legislação extravagante também prevê e também atribuir a eles essa força executiva. Por exemplo, um TAC, né, que é um chamado termo de ajustamento de conduta, firmado com o Ministério Público, é um título executivo extrajudicial que vem previsto lá na Lei da Ação Civil Pública, né? Mas eu tenho outros documentos com essa característica, seja na lei do inquilinato, né? Ou em qualquer outra legislação aí que não o Código de Processo Civil. Na sequência aí, o parágrafo 1º, ele diz assim: a propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não impede o credor de promover-lhe a execução, né? Lembram que ontem nós vimos que o título executivo para autorizar a execução, ele tem que ser um título que represente uma obrigação líquida, certa e exigível. Eu disse para vocês que a certeza, né, ela praticamente acompanha o título. Se eu tenho o título na mão, pressupõe-se que há uma certeza em relação àquela dívida.
Então, assim, não é o simples fato de ter uma ação tramitando, né, discutindo aquele débito do título que vai afastar esta certeza. Agora, eu posso ter algo de concreto. Eu disse para vocês ontem, se eu tenho, por exemplo, uma ação que reconheceu a falsidade, né, ou está discutindo a falsidade da assinatura colocada naquele cheque, aí seria um fato que afastaria, né, essa presunção de certeza em relação ao documento. O parágrafo 2º diz assim: os títulos executivos extrajudiciais oriundos de país estrangeiro não dependem de homologação para serem executados. Ontem nós vimos que a sentença estrangeira, se ela tiver de ser executada no Brasil, se ela tiver de ser cumprida no Brasil, ela precisa ser homologada pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso do título extrajudicial, não é preciso, tá? Se o título extrajudicial puder ser exigido no Brasil, nós vamos ver aí no artigo seguinte, o que vai se verificar é se ele preenche os requisitos legais. Preenchidos os requisitos legais, ele poderá ser executado aqui, ó. O título estrangeiro só terá eficácia executiva quando satisfeitos os requisitos de formação exigidos pela lei do lugar de sua celebração e quando o Brasil for indicado como lugar para cumprimento da obrigação. Uma letra de câmbio, por exemplo, né, expedida num país estrangeiro, ou mesmo uma nota promissória, ela poderá ser objeto de execução aqui no Brasil, desde que atendidos aí os requisitos, né, originários do título lá no seu país de origem, né? Um cheque, a princípio, não é possível, porque o cheque é apresentado à autoridade bancária, né? Desculpem, à instituição bancária. E, neste caso, dificilmente, né, aquele papel próprio do banco aí, da moeda estrangeira vai ter correlação aqui no país de origem. Mas se for, por exemplo, né, um banco internacional, até é possível a apresentação daquele documento aqui no Brasil. Aí vai depender dos acordos, né? Vocês já devem estar estudando isso, dos acordos internacionais nesse sentido. A existência de título executivo extrajudicial não impede que a parte possa optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter um título executivo extrajudicial. Então, assim, o legislador, ele deixou à disposição, né, do interessado, do credor, que ele possa escolher se ele quer se valer da execução, que é um procedimento mais rápido, porque ele só vai, né, através da execução, o Estado vai lá no patrimônio do devedor, vai apreender bens desse patrimônio, vender esses bens em asta pública e o que for apurado vai ser entregue ao credor, é um procedimento muito mais rápido do que um procedimento de conhecimento, no qual vocês, né, aprenderam no semestre passado que a gente tem aquele monte de fases, né? Fase de postulação, fase de saneamento, fase probatória, fase decisória. Mas se for uma opção do credor, o legislador aí no novo CPC, ele veio afastando quaisquer dúvidas e permitindo que o credor possa fazer essa opção, caso ela seja mais vantajosa para ele. Pessoal, tudo tranquilo? Dúvidas?